as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-lo e deles falar, mas são mais do que se pode confiar. A igreja, o 6. Então eu disse: eis que estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei a boa nova da justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios. Tu o sabes, Senhor. Eu vou continuar lendo. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Não tem conta os males que me cercam. As minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça. E o coração me desfalece. Praza-te, Senhor, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbações por causa da sua ignomínia os que dizem: bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação, digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó meu Deus. O Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Não há ninguém que zele mais por nós do que o próprio Senhor. Amém, irmãos? Vamos cantar o hino da harpa, de número 577. Amém? Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Ilhas em canto, Senhor, quando tudo
deixares o altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, dê a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando o altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o meu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que para sempre seja louvado. Eu gostaria de chamar o pastor Alon, dar a oportunidade ao pastor Alon. Amém, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz nessa noite porque vejo as coisas voltando à sua normalidade e eu tenho certeza que Deus ainda há de continuar nos abençoando mais e mais. A igreja ela tem uma tarefa a cumprir, ela precisa ser fervorosa, ela precisa ser atenciosa, pronta para realizar a sua missão. A tarefa da igreja, já dizia o pastor Hildeberto Alves, a tarefa primordial da igreja é buscar pecadores ao discipulado cristão. Nossa missão é edificar os santos e conquistar os perdidos. Isso é o resumo da nossa missão. Não podemos nos perder disso. Nós temos música, nós temos encontros, nós temos atividades, há muito que se fazer, mas não podemos perder o foco, buscar os pecadores ao discipulado cristão, edificar os santos e conquistar os perdidos. Eu vou louvar ao Senhor com o cântico do cantor cristão número 207, Mensagem Real. Aqueles que puderem nos acompanhar, vai ser um lindo coral para Jesus. (207) Mensagem Real. Sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, do reino lá do céu, embaixador eu sou, meu rei e salvador, vos manda em seu amor as boas novas de perdão. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu.
reconciliai-vos já, é ordem que ele dá, reconciliai-vos já com Deus. É ordem do meu rei, que todo pecador arrependido já confesse o Salvador, todo pecado seu, pois ele prometeu dar o perdão por seu amor. Eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá, reconciliai-vos já com Deus. No meu eterno lar não há perturbação, eterno gozo e paz, os salvos fruirão, e quem obedecer a Cristo vai viver. No reino eterno do meu Rei, eis a mensagem que me deu aquele que por nós morreu. Reconciliai-vos já, é ordem que ele dá. Reconciliai-vos já com Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Maravilhoso a gente louvar com um amor, louvar com toda a esperança que nós temos no coração a Deus. É muito bom, é muito gostoso. Eu gostaria de convidar a irmã Daiane a ter uma oportunidade também essa noite. Da igreja com a paz do Senhor. Quero deixar para a meditação de todos em João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se os irmãos souberem, por favor, me ajudem. O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal
pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que o Senhor, que pelo servo a própria vida Agradeço a oportunidade. Aleluia, glória a Deus. A oportunidade agora está com Luna. Luna é que vai cantar agora a música. A maior que todo. A maior que todo mundo. A maior que todo mundo. Está pintando a minha história. Ela não tinha cor. A cruz foi o pincel à toa. A maior que todo mundo. Está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel à toa. A maior que todo mundo. Está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi um pincel à toa. A maior que todo mundo. Está pintando a minha história. Ela não tinha cor. A cruz foi o pincel à toa. Pintou meus versos com o sangue derramado. Pintou meu interior com sua glória. Uou, uou,
glória. Uou, Ele pintou minha vida. Pintou essas vestes com sangue derramado. Pintou meu interior com sua glória. Uou, uou, Ele pintou minha vida. Amém, glória a Deus. O Ministério de Louvor está com a oportunidade. Nós queremos saudar os irmãos com a paz do Senhor. Nós queremos deixar para a meditação de toda a igreja em Salmo 103, o versículo 1 e 2, que diz assim: Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Que possamos bendizer ao Senhor em todo o tempo. Eu quero convidar os irmãos para ficarem de pé, para louvarem juntamente conosco ao Senhor e dignificar o seu santo e bendito nome, pois o Senhor é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória.
Deus é mais que cantar. Adorar a Deus é mais que erguer as mãos. Não consiste em rituais e tradições. Adorar a Deus é mais do que vãs repetições. Vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega em amor todo o tesouro seu para adorar a Deus. Adorar a Deus vai além das emoções. É o Santo Espírito tocando e transformando os corações, pois a unção e o poder do teu olhar nos faz sorrir, nos faz chorar, nos faz perder para ganhar. Vaso de alabastro tem que ser quebrado e o perfume tem que ser totalmente derramado. Só quem conhece a grandeza do perdão que recebeu entrega
abençoe. Abra sua Bíblia no capítulo 139 de Salmos. Salmos 139. Nós vamos ler apenas um versículo, que é o versículo 16. Salmos 139, versículo 16. Vou dar uma tolerância aqui de alguns segundos para você procurar. Pelo aspecto da igreja, parece que todos encontraram. Diga amém. Amém. Salmo 139, versículo 16, diz assim: Teus olhos viram meu corpo ainda sem forma, e tudo estava escrito em teu livro. Até os dias estavam determinados, quando nenhum deles ainda havia. Que Deus aplique o conteúdo desta palavra no nosso coração. Como é de costume, eu gosto sempre de colocar um tema no sermão ou na mensagem que eu vou pregar. E eu quero falar nessa noite sobre Deus é soberano. O que é que nós aprendemos com isso? A colocação é: Deus é soberano. O que é que nós aprendemos com isso? O texto que nós acabamos de ler, o salmista Davi, ele fala com muita propriedade sobre a soberania de Deus. É claro que o Salmo 139, o salmista, ele busca nos atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, aquele que não se possui, não se pode ser possuído. Deus, ele, através do seu atributo, ele mostra ao salmista qual era a vontade dele, e o salmista Davi expressa justamente nesse salmo. Mas como nós falamos sobre a soberania de Deus, e o que é que nós aprendemos com isso, tem algumas verdades que eu sei que talvez vá chocar você, mas você precisa ficar ciente e precisa aprender acerca disso que eu vou tratar com você aqui nessa noite. A primeira coisa que nós aprendemos: Deus é soberano. Isso faz de Deus um ser transcendente. Isso quer dizer, Deus está acima de todas as coisas. Capítulo 66 de Isaías, versículo 1 e o 2, se não me foge a memória, diz: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarei vós, ou qual seria o lugar do meu descanso? Porque minhas mãos fez todas essas coisas existir. Mas diz o Senhor: eis para quem olharei, para o abatido de espírito e que treme diante da minha palavra. Note que Deus é transcendente. Eu, quando parei para refletir, o que é o estrado dos pés de Deus? A terra. E o que é um estrado? Um estrado era um pequeno banquinho em que o rei colocava o pé em cima. Era isso que era o estrado, é isso que é a terra para Deus. Por aí você tira a soberania do Deus Altíssimo, do Deus a quem nós servimos. Deus não é qualquer um, Deus não é qualquer coisa que tem crente por aí determinando: eu não aceito, eu mando em nome de Jesus. Deus é soberano. A primeira coisa que precisamos entender é que ele é transcendente. É bem claro que nós entendemos, que nós compreendemos de Deus exatamente aquilo que ele quis revelar. O mais profundo não dá para a gente ir, porque é um lugar inacessível, diz a palavra de Deus. Mas aquilo que nós precisamos para nossa salvação, Deus revelou através do que nós denominamos de revelação especial. Portanto, fica claro que Deus, ele é transcendente. A segunda coisa que eu quero expor aqui e que eu quero colocar, eu sei que isso vai assustar muita gente com o que eu vou dizer,
Porque isso virou uma cultura evangélica. Os evangélicos dos dias atuais criaram isso e colocaram na mente que tem que ser dessa forma. Mas quando você vai para a Bíblia, não é bem assim que a coisa fala, que a Bíblia nos ensina. Eu já escutei uma música, eu tenho uma música que foi muito cantada, inclusive, eu na minha ignorância já até cantei-a. Não sei se tem gente que canta aqui. Se cantar, se você quiser continuar cantando, mas pelo menos eu quero que você entenda isso. Compreenda isso. Tem muitas músicas que têm entrado muitas vezes como doutrina para dentro da igreja e isso é um perigo. Nós precisamos acordar. A Bíblia diz, examinai tudo e retém o que é bom. Tem uma música de Ludmila Feber, se não me foge a memória, que ela diz assim, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Note que há uma colocação aí para os sonhos de Deus. Ora, como pode um Deus transcendente, um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que conhece o futuro, conhece tudo. Queridos, eu sonho, eu tenho algum planejamento de sonho, anelando que ele se realize ou que alguém realize ele, que Deus realize. Eu espero por alguém. Ora, imagina um Deus sonhando e esperando que alguém resolva a causa por ele, sendo Deus todo-poderoso, ele é autossuficiente e não precisa de coisa alguma, porque ele por si mesmo, ele é Deus, é Senhor sobre todas as coisas. As músicas atuais têm divinizado o homem e humanizado a Deus. Isso é um perigo. Isso é um problema. Eu vou explicar para vocês, para não passar batido. Existem algumas linguagens humanas que são aplicadas a Deus. Tem duas linhas de linguagens humanas que são aplicadas a Deus. Por exemplo, forma humana, o braço de Deus, o olho de Deus. Não quer dizer que seja dessa forma, mas na teologia nós chamamos de antropomorfia. Imagina a mão de Deus, o braço de Deus sendo Deus Espírito. Então quer dizer que descaracteriza a linguagem existe para que venhamos entender. Existem sentimentos humanos aplicados a Deus. Deus se entristeceu, ou o Espírito se entristeceu. Isso nós chamamos de antropopatia. Mas eu estudei e não encontrei nenhuma vertente, nem versão, dizendo que é possível Deus sonhar. Não tem, foge do princípio de quem Deus é, da soberania dele, do poder dele. Deus é soberano, Deus está acima de todas as coisas, Deus decreta, Deus determina, Deus manda, porque Ele é Senhor. É isso que nós precisamos entender. Essa história de que, eita irmão, o sonho de Deus para você. Epa, Deus não. Isso não se aplica a Deus diante da soberania de Deus. Qualquer linguagem são linguagens humanas para que a gente entenda. Mas a linguagem sonhar, ela rebaixa Deus de quem de fato Deus é. E nós não podemos fazer isso. A terceira coisa, eu quero só citar um texto aqui, que para a gente entender. Pastor Lucivaldo, o senhor está falando coisa aí que a Bíblia não diz que Deus não sonha. Vamos lá. Sonhar é uma questão humana. Vamos lá ver a questão de Deus. Isaías 55:8 diz assim: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Ele diz assim: porque tal como os céus são mais altos que a terra, assim também meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos,
e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vocês entenderam que não há possibilidade de Deus se equiparar ao ser humano a isso, porque Ele é Senhor e os pensamentos dele estão mundo-luz acima dos nossos, porque Ele é Senhor. A terceira coisa, essa aqui agora vai ferver, pastor, mas vamos lá. Deus, na sua soberania, não escreve mais o nome de ninguém no livro da vida. Epa, pastor, peraí. Quando alguém se converte, eu sempre escutei as pessoas orando: Senhor, escreve o nome dessa pessoa agora no livro da vida. Eu até entendo, nós somos seres humanos limitados e nós olhamos por esse lado. Mas, queridos irmãos, quando digo que Deus não escreve mais, é porque Deus já escreveu desde a eternidade. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. E todos os que habitam sobre a terra a adorarão. É uma alusão da besta. Os nomes dos quais, ou seja, adorarão aqueles que os seus nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que tem sido morto desde a fundação do mundo. Isso quer dizer que desde a fundação do mundo, Deus já te conhecia. Deus já sabia todas as coisas. O Salmo 139, versículo 16, ele é muito tremendo, porque ele diz: os teus olhos viram meu corpo ainda informe. Você nem sonhava em ser nada, mas Deus já lhe via. E no seu livro foram escritos todos os dias, quando nenhum deles ainda havia. Tem crente que acha que é fruto do acaso. Você não é fruto do acaso. Você não está aqui por acaso. Você não existe por acaso. Existe um plano de Deus em sua vida. Eu quero fazer menção a essa igreja aqui, que no ano de 2015, 2016, estava numa peleja, orando pelo pastor Lucivaldo, que estava, sabe aonde? No Hospital da Restauração. Entre a vida e a morte, digamos essas palavras. Eu muitas vezes me perguntei: Senhor, eu sou pastor, estou fazendo o que aqui? Eu não entendia, mas hoje eu entendo que eu precisava estar aqui para dizer isso a você. Você não entende, mas Deus tem os seus propósitos. A quarta coisa que eu quero explicar para vocês sobre a soberania de Deus, isso aqui vai pegar muitos de nós. Existe um dia determinado para aqueles que não conhecem a Cristo se entregarem a Ele. A gente fica dizendo: meu pai, e agora? Epa, isso não depende de você. A única coisa que você precisa fazer, usado pelo Espírito Santo, é testemunhar da sua fé, porque o resto quem vai fazer é o Senhor. Pastor, onde é que o senhor mostra isso? João capítulo 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Queridos irmãos, olhe para essa igreja hoje. Mas, meu Deus, não se converte ninguém. Isso não depende de nós. É o Espírito Santo de Deus quem faz isso. João 16, 8. E vindo ele, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu prego, porque agora eu vim de ônibus, não tem como, e nessa pandemia não tem como a gente se expressar. Mas quando eu estava andando de metrô aí, que estava sem máscara, sem problema nenhum,
Rapaz, encostou perto de mim, o cara tinha que escutar. Tinha que escutar, numa boa. Ele ia o caminho todinho. Só se ele descer, só eu fosse descer. Mas ele ia escutando tudo. Nós, pela graça de Deus, eu tive a oportunidade de ver, em média, 5 a 6 pessoas se converterem no metrô. Sabe quem é que faz isso? Pastor Lucivaldo, o senhor tem uma retórica arretada. Boa! Não! É a graça de Deus, é o Espírito Santo de Deus quem convence, quem traz, quem transforma. Não somos nós. O senhor prega bem, pastor. Não, mas não é a pregação do pastor Lucivaldo. Já aconteceu de eu pregar e se converter 4 pessoas. E eu podia, rapaz, eu sou demais, 4 vidas. 4 vidas, eu ganhei. Mas sabe o que é que acontece? Na maioria das vezes, essas pessoas já saíram de casa convertidas e vieram aqui somente por questão de protocolo mesmo e pronto. Mas Deus é quem converte, Deus é quem convence. Tem pessoas que não conhecem a Cristo hoje aqui. Tem um recadinho. Você não veio a este lugar por acaso. Deus trouxe a este lugar para ouvir esta palavra, para você escutar isso, dizer que Deus está trabalhando na sua vida. Eu passei na frente dessa igreja aqui por muito tempo. No meado de 1995, por aí, 94, passava sempre por aqui. Mas em 29 de junho de 1997, foram lá na minha casa e expressaram para mim um plano de salvação. E eu estou aqui hoje, para a glória de Deus. Está vendo esse batismo aqui? O pastor Lucivaldo se batizou aqui. Você acredita? Pastor, o senhor, eu me batizei aqui, fui membro da Batista dos Guararapes. É isso que Deus faz, queridos. A quinta coisa, Deus é quem determina o dia de nossa morte. Há um tempo determinado para todas as coisas. A pandemia está fazendo saceiro danado aí. É claro, nós estamos aqui, a nossa parte nós precisamos fazer. Qual é? Vir para a igreja de máscara, sair na rua, eu vou sair de máscara, não estar em aglomeração sem estar com máscara ou coisa desse tipo. Tudo isso é válido. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês, queridos. Tem muita gente que morreu, que as pessoas tiraram de Deus e colocaram nas costas da pandemia. A pandemia, foi a pandemia. Epa! Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 2, diz assim: tempo de nascer, tempo de morrer. Existe um dia e uma hora determinado para todos nós que aqui estamos. Estou pregando nesse dia de hoje aqui, mas você pode receber uma notícia. Rapaz, tu lembra do pastor Lucivaldo, aquele camarada que fazia uma zoada danada pregando. Morreu. Foi morar com Cristo. Amém. Chegou meu dia. Chegou minha hora. Como eu falei aqui a princípio, muita gente me visitou no Hospital da Restauração e quem olhava para mim dizia: esse aí não tem condições não. Mas eu estou aqui, sabe por quê? Não era meu dia. Deus tinha um propósito em todas as coisas. Queridos irmãos, há um dia e há uma hora determinada por Deus, porque Deus é Senhor.
Eu quero encerrar essa mensagem, pastor Fabiano. Eu não sou muito sucinto, mas quero encerrar. Ou melhor, eu não sou muito longo, mas eu quero encerrar essa mensagem dizendo o seguinte. Nós estamos aí vivendo uma época dificílima. Uma época de pandemia, em que a coisa estourou de um jeito que mexeu com tudo. Âmbito espiritual, financeiro, tudo. Há quem olhe e diga assim, a pandemia pegou Deus de surpresa. Pegou? Pegou Deus de surpresa? Queridos, Deus sabe exatamente o que Ele está fazendo. Eu já vi aberrações de pessoas dizer, a pandemia foi o diabo. Ei! Vou usar um termo que é muito usado para quem gosta de jogar futebol. Tem diretoria, meu filho. Espera aí. Tem um Senhor. Deus é Senhor. Deus é quem domina. Deus é quem manda. É bem verdade uma coisa. A pandemia veio por conta do pecado, sim. Nós somos pecadores, estamos sujeitos a enfermidades, a todas as mazelas. Mas Deus está no controle de todas essas coisas. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos.